Acompanha aqui na Rádio FJR, mais um programa Psicopapo no ar. É um prazer receber vocês. Vai estar chegando aqui com a gente para mais uma vez conversarmos sobre psicologia, e o tema de hoje é um tema muito relevante e queríamos que vocês pudessem participar conosco. Uma boa tarde ao psicólogo Thiago Caltabiano. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde às pessoas que estão acompanhando a gente na timeline do Facebook, facebook.com/psicopapo, também no WhatsApp, se você quiser mandar sua pergunta, 994272179, também pela Rádio FJR, você pode colocar nos seus comentários. Hoje estaremos falando de um assunto, deixa eu olhar na minha colinha aqui, um assunto que eu acho muito interessante, que por mais que a gente tente não pensar nisso e não falar sobre isso, é um assunto que ele vai fazer parte da sua vida em algum momento. Estamos falando sobre a frase do dia para desenvolver a personalidade é: luto, vivência e superação. Processos de luto. Então foi uma sugestão do meu amigo Pablo, prontamente acatada. Muito bem. E queríamos já convidar você a pensar sobre esse tema, inclusive fazendo menção a pessoas que você possivelmente já tenha perdido na tua vida, o momento em que você passou por luto, ou até mesmo esse momento que talvez você não tenha passado ainda, porque o luto é um processo do qual às vezes a gente permanece ali naquela experiência, né, de perda. E a gente vai conversar um pouco hoje para que a gente possa entender por que isso acontece, e espero que a nossa conversa hoje possa ser de muita utilidade para todos nós. Estou compartilhando aqui nas redes sociais aqui o programa ao vivo, 17h02. Muito bem. Se você já perdeu alguém, ou se você nunca perdeu, saiba que você não está imune a isso, né? Então, em algum momento, isso vai acontecer. E você é um pouco mais pragmático. Se nunca acontecesse com você, você que vai ser o primeiro a encarar a morte, porque você vai morrer, né? Então, não tem como. Bom, a gente costuma dizer que o luto, ele não se dá só... Quando fala luto, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o falecimento, a perda de uma pessoa, né? Você conseguir viver lembrando que você teve uma pessoa que você gostou, que era importante na sua vida, e você não a tem mais. Bom, mas existem vários lutos, e também vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre todas as perdas em si, né? Você, por exemplo, perdeu o emprego, é um luto. Você perdeu um projeto, é um luto. Você perder um relacionamento amoroso é um luto. Você escolher algumas coisas e renunciar a outras é um luto também. Então é importante a gente lembrar disso. Mas o luto emblemático, mais simbólico aí, claro, sem dúvida nenhuma, eu acho que, na minha opinião pelo menos, é o luto de uma pessoa que vai embora. Agora, as pessoas... Eu, na minha opinião, Pablo, eu acho que as pessoas elas ficam muito incomodadas. É claro, nós não vamos entrar e nem podemos entrar em aspectos religiosos, né? O máximo que a gente pode fazer é entrar em aspectos filosóficos, onde também é onde a ciência é amparada. Mas uma das coisas, pelo menos, que eu escuto muito, que as pessoas ficam incomodadas em lidar com o luto e com dificuldade para internalizar o luto, está muito ligado à incerteza de saber o que acontece, né? Eu percebo que, como a pessoa não sabe o que aconteceu com a outra pessoa, essa incerteza ela gera uma angústia muito específica, né? E a dificuldade em elaborar o luto, ela pode gerar um humor depressivo, por exemplo. Então é importante a gente falar sobre isso. Thiago, e você falou sobre essas experiências de luto, e eu acho que isso é um ponto talvez interessante para a gente iniciar, né, e tentar aprofundar um pouco. Porque é exatamente isso que o Thiago estava comentando. Nós temos várias experiências de luto ao longo da vida. E essas experiências acontecem
logo quando a gente já é criança, né? Então, por exemplo, a criança que de repente tem um animal de estimação e morre, né? Morre o passarinho, morre o cachorro, né? E a gente sabe hoje que os animais de estimação praticamente são membros familiares para muitas pessoas que os consideram assim, né? Pelo espaço, né, que esses animaizinhos vão conquistando na vida de cada um de nós. E quando se perde um animal, por exemplo, você tem uma experiência de luto incrível. Ou quando você perde, igual você está falando, né? Perde qualquer outra coisa, você tem uma experiência de luto. E a criança, e aí é uma coisa muito interessante a se pensar. Às vezes a gente acha que a nossa experiência de luto é a primeira que a gente passou na vida. Mas se a gente não tivesse tido outras experiências de luto, ou se a gente não ser sensível a essas experiências de luto, a gente acaba tendo mais dificuldades para viver essa outra experiência de luto, a experiência mais emblemática, como você falou, que é a perca de um ente querido, de uma pessoa próxima, etc. Então nós temos vários tipos de luto e a gente precisa ficar atento e perceber que eles também causam algum tipo de sofrimento. Então não é incomum nós encontrarmos pessoas que têm muita dificuldade em perder qualquer coisa na vida, de ter um fracasso na vida, né? De ter alguma coisa que se finaliza. Tem pessoas que têm muita dificuldade ao finalizar algum tipo de processo porque sente que está perdendo alguma coisa. Então, ao invés de sentir uma certa alegria por estar terminando um ciclo, está sentindo uma tristeza porque está perdendo aquele ciclo. Então, é a maneira como a gente vai vivenciando aquilo e é própria do ser humano. A gente precisa passar por essas experiências para aprender a viver as experiências de perda no geral. Então, seria uma ingenuidade nossa a gente querer ficar fugindo de experiências de perdas, porque elas são inevitáveis e acontece, como a gente tem dito aqui, acontece desde quando a gente é pequeno com todos os tipos de coisas e pessoas ou objetos, etc. É isso que você está falando em relação à infância, é importante, né? Às vezes eu recebo muito essa dúvida, né? Eu falo para o meu filho, para minha criança, que fulano faleceu, que aconteceu alguma coisa, leva no velório. Olha, eu acho que é importante você falar, né? Falar para instrumentalizar a criança de que, claro, né? Tem formas e formas de você falar, mas explicar o que aconteceu. Você pode falar de uma maneira mais lúdica, mas eu não sou muito a favor de mentir. Falar, olha, ele viajou, então ele viajou e fica gerando uma expectativa, né? Mas todo mundo que viaja volta um dia, né? Então, assim, eu acredito que seja importante você já vai gerando na criança um processo de formulação, né? Porque a morte é inerente e cedo ou tarde ela não tem que conviver. Um dia não vai ter que descobrir que o Papai Noel não existe, que o Coelhinho da Páscoa também não existe, não é? São espécies de perdas também. São perdas, na verdade. Então, assim, você tem maneiras e maneiras de falar. Agora, eu acho que, claro, acho que vai muito de cada educação, mas eu não acho que é interessante levar, por exemplo, criança em velório, essas coisas. Eu acho que é uma coisa que pode ser evitada, mas eu acho que tem que se explicar o que aconteceu, né? Eu acho que desde cedo tem que explicar, ó, você tá vendo quando você sem querer pisa numa formiguinha, acontece isso com ela, né? Então, assim, olha, você viu o peixinho que aconteceu com ele? Então, é importante, né? É importante a gente pensar sobre isso. São experiências de finitude, né? Então, realmente é muito, muito importante pensar nessas coisas. Uma outra coisa que eu pensei, por exemplo, é a separação dos pais. Quantas e quantas crianças, e a gente tem vários exemplos disso, que vivenciam a experiência da separação dos pais como uma perda, né? E é uma perda, porque criança muito provavelmente vai ficar com a mãe ou com o pai e às vezes ele entende que aquela separação é uma perda para ele, porque ou até ele é culpado, etc. Porque tem uma coisa disso também, né? Se nós adultos, quando perdemos alguém, a gente se sente culpado por várias questões que ocorreram durante a vida, né? Nossa, com aquela pessoa que a gente perdeu. Imagina uma criança, um adolescente que acaba vivendo experiências assim. Então, a experiência de luto, por mais que ela é esperada, ela é comum, ela não é tão simples de ser vivenciada. E a gente realmente, você falou uma coisa que eu achei incrível, Thiago. A criança, né, a pessoa, ela tem que passar pela experiência de começar a elaborar a situação. A experiência da elaboração daquela situação de perda. Não adianta tardar isso. A gente, na verdade, tem que ensinar. E, claro,
a maneira como uma criança, um adolescente entende esses eventos é completamente diferente de um adulto mais formado, com mais bagagem, com mais condições emocionais de enfrentar. É totalmente diferente. Então, sabe o que acontece? Às vezes eu vejo os pais falando para um adolescente, para uma criança, não, supera, não vai ser assim não, vamos lá, tal. Às vezes, né, até tentando incentivar, mas às vezes tentando forçar uma elaboração que ela ainda não é capaz de realizar. E a nossa função como adultos, como cuidadores, como pais, enfim, é ir lá explicar como é que acontece o processo. E às vezes explicar várias e várias e várias vezes. Porque é isso que ajuda a pessoa a organizar, a elaborar essa situação toda. Inclusive, a ciência ela desenvolveu algumas fases do luto, que a gente chama de fases sobrepostas, né? O que o ser humano, o indivíduo, ele vai passando enquanto ele está de luto. Então é importante, a gente separou aqui numa colinha, que eu não me lembro de cabeça mesmo. Então vou ler e a gente vai falar brevemente sobre essas fases do luto. Por exemplo, o primeiro estágio é o estágio da negação. É aquela fase que você fica, né? Você não acredita que a pessoa morreu, você não acredita que aquilo aconteceu e você fica numa negação, numa forma de você tentar preservar a sua essência, né? Então, assim, é uma forma de você tentar preservar, de ter que passar por aquela ruptura. E mesmo que a gente já tenha passado por experiências menores ou até parecidas, esse sentimento, ele mesmo assim vem, né? Para a gente perceber mesmo como não é tão simples, né? Como é difícil viver essas experiências. Então, mesmo que a pessoa já tenha passado por isso outras vezes, esse sentimento de negação sempre está presente. Fala da segunda, Pablo. Que é a questão da raiva, né? E Exato. aí, quando a pessoa fica realmente, ela vai mudando aquele sentimento ou vai alternando aquele sentimento de negar e sentir raiva. De sentir raiva até mesmo, às vezes, da pessoa que faleceu. Nossa, não é incomum, né? Novamente falando isso. Que quantas vezes já ouvi pessoas, e num atendimento mesmo, clínico, a pessoa fala, nossa, a pessoa faleceu e ela foi embora antes que eu pudesse dizer um monte de coisas para ela, tal, e ela fica com raiva da pessoa que foi e dela mesma porque ela não pôde externar o que ela sentia, o que ela queria falar. Então isso acaba acontecendo e também muito comum. O terceiro estágio é o da barganha, né? Eu coloquei aqui. Essa é a fase também conhecida como negociação da dor pela perda. Pois foi deixado de lado a negação e o isolamento. E a pessoa percebe que a raiva não resolveu, então começa a barganhar com ela mesma. E muito possivelmente também aí envolvendo a religiosidade, etc. Então é aquele momento que você fica fazendo uma negociação, né? Agora você é uma pessoa melhor porque fulano morreu, ele gostaria que eu fosse assim, ele talvez não gostaria que eu ficasse desse jeito. É uma maneira que a pessoa encontra de ter um amparo, né? Ela precisa se amparar de alguma maneira. Então, a barganha é uma das possibilidades aí é uma das fases da superação do luto. O quarto estágio, a gente está falando da depressão. Essa é a fase onde a pessoa toma consciência que perdeu e que não há como voltar atrás. É a que leva mais tempo para passar a fase de aceitação. Algumas pessoas demoram décadas para sair dessa fase ou nunca vão aceitar a perda. Muito comum quando se perde um filho. Olha, dizem que perder um filho é uma das piores dores que possa existir no mundo, né? Eu acredito, como um bom psicólogo que somos, né, temos que ser empáticos. Então eu acredito que na hora que eu uso a minha empatia nesse sentido, eu sinto que é uma dor dilacerante mesmo. Agora, olha, Thiago, você que é pai, né? Pode falar melhor. O filho está quase 2 aninhos aí, realmente a experiência de você querer tudo para o seu filho e viver para ele, por ele, realmente faz com que o seu vínculo se estreite cada vez mais e, portanto, qualquer tipo de eventualidade negativa que possa ocorrer, você fica super mal, né? E essa questão da depressão é muito também, né, corriqueira, né? De fato é um estágio, e é um estágio talvez, né, como até você acabou de relatar para nós, um estágio que a pessoa fica por muito tempo.
você muito provavelmente também já viu situações em que a pessoa chega em nosso consultório e aí ela, contando coisas da vida dela, né, para fins do tratamento, ela fala de uma perda, por exemplo, que sente muito. E aí, no início, eu me espantava quando eu perguntava, né? E há quanto tempo morreu fulano, ciclano? Ah, já fazem 10 anos. Aí você pode imaginar assim, puxa, 10 anos já deveria ser mais do que suficiente para a pessoa superar, tá? Em termos de temporalidade, talvez sim, talvez você vai imaginar que 10 anos é um bom tempo. Mas em termos de estados emocionais, a maneira como se enfrenta, a maneira com que se sente a ausência daquela pessoa, nem sempre é assim. Então, de fato, Thiago, a gente tem que ser muito empático e saber que esses estágios acontecem e que a experiência da perda, do luto, ela é muito intensa. E aí você vê pessoas até entrando em outros quadros de doenças mentais, de transtornos mentais, por conta de um luto. Não é brincadeira, não. Realmente é uma coisa bem séria. Vale você lembrar que está difícil, se você não sente uma progressão, é importante você validar a possibilidade de procurar ajuda, né? Porque eu acredito que um luto, ele é como se fosse uma bomba na vida da pessoa, né? É aquela coisa, você não vai esquecer nunca. Porém, você tem que parar de sofrer, né? Essa ferida, ela tem que parar de sair sangue, mas vai ficar uma cicatriz. Sempre que você olhar para aquela cicatriz, você vai lembrar que alguma coisa fez com que aquela cicatriz existisse. Mas não pode sair sangue mais. Então, se é uma ferida que não para de sair sangue, então é importante você procurar ajuda, porque é progressivo, né? Então, assim, a depressão, se ela não é tratada, ela continua progressiva, ela não estaciona. Vamos para outro estágio, então? Agora, uma outra coisa muito importante também, Thiago, de comentar, é que a gente está falando de tudo isso, esses estágios tal, e da maneira como a gente tem que tentar enfrentar isso da melhor maneira possível, né? Mas não é tão simples, né? Eu estava pensando nesse tema de hoje, eu estava pensando, né? Refletindo e concluindo algumas coisas importantes, como, por exemplo, não dá para não sentir dor, né? Como é que a gente vai ficar isento de uma dor, de uma situação como esta? Não tem como. É impossível. Impossível. A não ser que a gente uma maneira de enfrentar ou uma maneira de talvez até mascarar mesmo a situação. Mas então o que eu penso é que a gente tem que tentar viver da melhor maneira possível, e essa melhor maneira, em minha opinião, Thiago, é ter dignidade. É ter dignidade de saber que a vida, ela proporciona esse tipo de situações, e a dignidade é aquele momento em que você olha, você sofre, mas você também vai olhar para a tua vida e pensar, bom, mas eu gostaria de viver cada vez mais com o foco de poder aproveitar as situações que esta vida ainda vai me proporcionar, né? E com esta dignidade e com essa nobreza mesmo de enfrentar esses sentimentos como alguém que sofre, mas alguém que não está se acovardando, alguém que está se escondendo, alguém que está se entregando. Por isso que eu falo de dignidade e nobreza, nesse sentido. Porque é impossível a gente não sofrer com estas coisas, né? E digo mais também, viu? Humildade. Sabe por que humildade? Porque o quinto estágio, ele fala da aceitação. E se você não tem humildade para aceitar que aquela pessoa, ela foi embora, falando de uma morte natural, ela foi embora não por uma escolha dela, mas por contingências da saúde ou da situação, você fica sempre na barganha, você fica caminhando em todos os estágios e protelando sempre o último estágio, que é a aceitação. Então o luto, ele é importante você lembrar que ele tem que ser vivido e ele tem que ser esgotado. Ou seja, o que eu quero dizer quando ele tem que ser esgotado? Você tem que não tô querendo dizer que você tem que ficar sofrendo que nem uma novela mexicana. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que você não pode ficar tentando sufocar o sentimento, tentando sufocar o sofrimento. Não. Você está passando por um momento difícil. Você tem que viver esse momento. Não dá para pular esse momento. Não dá para você sair daqui e ir para cá. Para chegar aqui, você tem que caminhar isso daqui.
Então é importante você lembrar que para esse luto ser superado, ele tem que ser esgotado. Você tem que passar por esse momento. Mas é claro, você pode passar por esse momento de uma maneira saudável, com saúde mental. Como? Você pode contar com a ajuda de familiares, contar com a ajuda de amigos, contar com a ajuda de pessoas queridas. Então, assim, não deixar de fazer as coisas que você costuma fazer, não deixar de trabalhar, não deixar de promover o seu lazer. Ah, mas eu não tenho vontade. Então, você tem que tentar. Né? Ninguém vai fazer isso por você. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Então, é importante você sempre tentar. Né? Ah, mas é muito difícil, tenta um pouco. Ah, eu gostava de ir no cinema, não consigo nem pensar em ir no cinema. Então, tá bom. Então, você vai descer e vai tomar um suco de laranja na padaria que você gostava de fazer. São pequenas coisas, mas você não pode. Você tem que ter a sensação de que você ainda é o protagonista. Né? Porque é como diz aquele ditado, né? O show não pode parar. Então, a pessoa foi, mas você ficou. Se você ficou, você tem que dar o melhor de si, porque é a sua vida que está pedindo isso. Né? Você tem que viver uma vida plena, você tem que fazer de tudo para manter a sua sobrevivência e sobreviver da melhor maneira possível. Né? É o que eu sempre digo. E às vezes, nessas condições, nessa situação, há pessoas, Thiago, né, que sofrendo tudo isso, ela vai superando, ela vai vencendo e de repente ela também começa a criar as próprias barreiras em função dessa perda. Como, por exemplo, alguém que comece a comentar coisas do tipo que, olha, eu não consigo progredir porque fulano já não está mais comigo. Eu não consigo fazer tais coisas porque eu perdi alguém. Se ela estivesse aqui, tudo seria diferente e eu conseguiria ser muito melhor, né? Aquela sensação de que ela só pode ser alguém se aquele ente querido estiver. Né? A gente até entende a questão da dor e tudo mais, mas se você ficar por trás disso o tempo todo, cada vez menos você terá condições de fazer esta superação, de criar essas condições que o Thiago estava comentando. Então é uma coisa muito importante para você pensar, e digo isso com o maior respeito possível, né? Não se escore, busque não viver na imaturidade desta situação, mas como a gente estava falando, com dignidade, com nobreza, com humildade, né? Porque não vai adiantar, se você ficar se escorando nisso, não vai adiantar. E existem muitas pessoas mesmo, que acabam parando a vida, né? Freia a vida de uma maneira brusca, até porque o evento às vezes acontece assim, e aí ela não consegue mais sair do lugar. E às vezes, se você não está conseguindo sair do lugar sozinho, peça auxílio. E utilizando novamente essas palavrinhas que a gente estava comentando, com muita humildade, com muita dignidade, mas peça ajuda. Você não precisa passar por essas coisas sozinho, você não precisa imaginar que está sozinho e de que não vai ter ninguém que vai te entender. Vai ter sim, vai ter pessoas que vai poder te dizer de uma maneira muito, muito profissional, né? No caso, né, dos nossos profissionais, o profissional que você queira procurar, ou até mesmo uma pessoa próxima que possa te dar o incentivo que você precisa. Só não pode ficar esperando ou deixando a vida passar, né? Falou tudo, Pablo. Nosso tempo está curto, mas vou deixar aí com vocês aí o nosso canal, desenvolvendopersonalidade.com.br. Temos um canal no YouTube também. Você colocar lá no buscador Desenvolvendo Personalidade, todos esses programas estão salvos lá, editados com vinheta. O Instagram é psico_papo. E também, Thiago, queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando na transmissão ao vivo, mandar um abraço para as pessoas que sempre nos acompanham e agradecer e sempre contar com o apoio de vocês, com os comentários, com a divulgação aqui da nossa rádio, do nosso trabalho, né? Então, gente, alguma sugestão de tema também pode encaminhar para os nossos canais. Sempre estamos abertos a isso e adoramos receber novas propostas e novas possibilidades aí. Obrigado, meninos aqui que estão nos ajudando, meninos e meninas. Nos vemos aí na próxima semana. Muito bem. E lembre-se que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Obrigado, gente. Até logo, um abraço.